Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live Sniper. Essa live, a nossa live 011, ou seja, é a 11ª semana que a gente está junto. Eu sou o professor Wesley Costa e hoje a gente tem uma live especial, mas antes de eu entrar nos detalhes, coloca aí de onde vocês estão falando. Eu já vi que a Gilmara está aqui com a gente, de onde que vocês estão chegando. Aqui em Belo Horizonte hoje está um calor terrível, tá quente, tá parecendo que ia chover, mas não choveu. E a nossa Live Sniper, para quem está chegando pela primeira vez, ela é uma aula 100% focada em conteúdo, que acontece todas as quartas-feiras, com o objetivo de trazer um conhecimento que vai ajudar você no processo de criação, de construção estratégica, de venda, de entrega e de renovação de contratos de consultoria com empresas licitantes. E hoje é um dia especial, onde eu vou receber uma pessoa especial e a gente vai contar um pouquinho da história dela. É uma versão nova da Live Sniper, e tá balançando aqui um pouquinho, mas é uma versão nova da Live Sniper, onde a gente está criando um quadro chamado Consultor de Elite, onde a gente vai contar um pouquinho da história daqueles consultores que estão fazendo diferença, estão conseguindo implementar as suas consultorias, fazer resultado, fechar contratos, e hoje eu vou receber a Jéssica para contar um pouquinho de como que ela fez para fechar os seus primeiros contratos e a gente trazer para você não só um conteúdo técnico de como eu executo cada coisa, mas trazer na prática quem fez, como fez e quais os detalhes que podem fazer diferença, podem te ajudar. E se tiver uma empresa licitante precisando de consultor, a gente está aqui com consultores de elite. E eu vou trazer aqui para o palco a Jéssica. Jéssica, deixa eu colocar, peraí, cadê? Ué, deixa eu ver se Olá, eu boa consigo te colocar. noite. Agora sim, agora foi. Deixa eu ver se. Aqui, ó. Jéssica, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Que honra te receber aqui, Jéssica. Boa noite, Wesley, professor Wesley. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. O prazer é todo meu. Fiquei lisonjeada com essa oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, contando da diferença de que o sniper está fazendo na minha vida. Ah, que bom, mas para a gente começar, esse é o quadro consultor de elite. Por que consultor de elite? Porque são aquelas pessoas que estão realmente fazendo. E você, Jéssica, está de parabéns porque você está fazendo, você está colocando na prática. Então, para a gente entender um pouquinho, me conta um pouquinho quem é a Jéssica, né? Para a gente começar. Em 2 minutos, me diz quem é a Jéssica. Então, a Jéssica é uma menina mulher, né? Sonhadora. Muito sonhadora, mas que gosta de colocar os sonhos em prática. Me formei, né, em Direito aqui na Universidade do Oeste de Santa Catarina, aqui do campus de Xanxerê. Sou catarinense de criação, mas goiânia de nascimento, porque nasci em Goiânia, mas me criar aqui em Santa Catarina, então desde pequenininha. Sou aqui, ó, do sul, do chimarrão. E então, me formei em Direito e logo após comecei os estudos para a prova da ordem, virei advogada, né? E quando nesse tempo ali entre preparação de prova da ordem, eu acabei fazendo estágio numa prefeitura de Xanxerê, aqui do ladinho da minha cidade, que hoje atualmente eu resido em Faxinal dos Guedes, né? E me apaixonei pelo direito público, né? E fui inserida nesse meio de licitações, aprendi muito na parte jurídica lá dos pareceres, peguei a transição da Lei 866 para 14133, fui aprendendo com ela e eu sempre digo que eu sou uma eterna aprendiz, todo dia estou aprendendo. E a Jéssica, então, foi continuando, foi aprendendo e veio uma oportunidade para trabalhar aqui no município de Faxinal, onde eu resido, né, há 7 anos já. E atualmente eu sou concursada na prefeitura, porém veio o outro lado da moeda. Quando eu conheci o Sniper e conheci a possibilidade de eu usar o meu conhecimento, minha paixão pelo direito público, pelas licitações em si, para o direito privado também, para levar para as empresas, porque tem muitas empresas que precisam se conectar com os órgãos públicos que não têm esse conhecimento das oportunidades que elas têm e acabam perdendo por não vou participar, é muito ruim vender para governo, né? Então é essa questão de linkar. E veio a oportunidade, e estamos aí há 5 meses aprendendo muito e colocando em prática. Ô, Jéssica, e nesse processo, né, você vivia. E, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, aproveita, tá? Vocês estão com a pessoa que é uma consultora de elite que faz. E a gente resolveu até fazer esse quadro ao vivo exatamente para dar oportunidade de quem está vivendo o desafio de montar a sua consultoria, de fechar os seus primeiros contratos, poder perguntar para quem faz, né? Para quem está fazendo na prática. Então, fica super à vontade em colocar suas dúvidas.
porque a Jéssica tem experiência porque ela está fazendo, ela está colocando em prática e tendo resultado. Mas, Jéssica, nesse processo você comentou que você conheceu a mentoria Sniper, e eu queria entender o seguinte, na realidade que você estava vivendo, né? Você enxergou uma oportunidade ou você vivia um desafio e queria sair desse desafio, queria encontrar um novo caminho para sua carreira? O que você estava nesse momento, vamos falar assim, há 5 meses atrás, como se fosse anos, né? Mas lá 5 meses atrás, né? Você estava vivendo uma situação de que, olha, vou dar exemplos, tá? Às vezes eu converso com alguns profissionais que estão atuando na área pública e que já estão mais cansados, às vezes estão pensando em aposentar ou não estão satisfeitos com aquilo que recebem, às vezes tem uma responsabilidade muito grande, mas uma remuneração que não é condizente com aquela responsabilidade, e aí estão vivendo um desafio e querem sair ou querem ter uma outra perspectiva de vida. E tem pessoas que não, que elas estão até felizes, mas elas estão buscando, veem nesse mercado uma oportunidade e decidem buscar essa oportunidade. No seu caso, estava mais para desafio, mais para oportunidade. Como é que isso aconteceu na sua vida? Então, eu até brinco que é um misto, porque eu entrei como uma oportunidade, porque até então, né, continuar trabalhando no órgão público, continuar fazendo esses links, mas hoje eu vejo que é um desafio porque eu estou agora migrando, como deu tão certo que eu prefiro priorizar a minha empresa, prefiro priorizar a minha consultoria do que me manter. Então, assim, né, num órgão público. Então, hoje, até faz poucos dias que eu já comuniquei que eu estou me exonerando da prefeitura, porque eu pretendo continuar só com a minha consultoria, atendendo com excelência as minhas empresas, para que continue gerando resultado, dando o meu melhor para elas, né? Entendi. Já tá assim? Que bênção. Ei, Edson, boa noite, seja bem-vindo. Edson, Gilmar, a pessoa que está conectando com a gente, fica super à vontade em trazer as dúvidas de vocês, porque a Jéssica está implementando. Ela é uma consultora que está fazendo acontecer, e pelo que eu entendi, Jéssica, me corrija, você hoje ainda é concursada, ou seja, você Sim, concilia os dois, e agora você já pediu exoneração porque vai focar na consultoria. Mas a minha isso. pergunta, por que tão rápido, em 5 meses apenas? Porque até eu vi ali que a Gilmara está fazendo uma pergunta, eu vou até linkar com isso. Eu tenho uma equipe, né? Que me auxilia, tenho 2 sócias no caso, né? E essa rapidez é justamente porque de 3 meses para cá, eu vou ser bem sincera, 2 meses parecia que, meu Deus, não vai dar certo. Eu tinha sentido assim, será que eu fiz a coisa certa? Será que realmente vai trazer resultado? Aí te causa aquela ansiedade, as dúvidas, e já vem o medo de te auto-sabotar. Mas as coisas vão acontecendo. E eu fechei um contrato que puxou outra indicação para outra empresa. Aí foi buscando que agora estamos fechando em 10 empresas, entre assessorias que são mensais e percentuais, e outras que são apenas percentuais, que são os resultados bem bons, que trazem essa segurança de eu pensar, não, preciso cuidar do meu negócio, né? Entendi. Para a gente voltar, então vamos lá. E isso é super importante, tá? Porque às vezes as pessoas acham que elas vão montar a consultoria delas e já vão conseguir ter muitos clientes e vão conseguir fazer, a coisa vai acontecer e foi, né? E não é bem assim, né? Não. E isso, gente, é um ponto super importante, porque na minha experiência, o mundo do empreendedorismo, ele é de altos e baixos e você precisa passar fases de arrebentação para poder conseguir fazer com que a coisa decole. E talvez Uhum. esse período de arrebentação, que é o período do início, de você conseguir o primeiro contrato, o primeiro cliente, gerar o primeiro resultado, é o período mais difícil. Porque é o período que Exato. você está só investindo, trabalhando, lutando, tem que fazer tudo que você já fazia e costuma ser uma loucura. E às vezes passar desse período é o maior desafio que as pessoas têm, e aí bate o medo. Então, conta um pouquinho pra gente, Jéssica, como é que foi isso para você? É essas dúvidas que geravam que às vezes te fazem querer desistir do teu sonho. Mas a gente não pode desistir. Porque é nesse meio tempo que quando você desiste e acontece algo, você vai se arrepender lá na frente. Então, por isso que tem que ter a paciência. Por quê? O teu cliente tem que sentir a segurança. E a oportunidade, não, aquela oportunidade que eu senti para mim quando eu decidi montar minha consultoria, eu tenho que passar para o meu cliente a oportunidade dele ganhar mais, dele, o foco ser totalmente dele, né?
Claro, a consultoria tem que ir bem, a gente tem que realmente almejar o nosso lucro, mas principalmente dando a segurança para o nosso cliente que ele vai ter esse lucro, que ele vai ser o maior beneficiado de tudo, é o que faz a escala subir. E ele indicar, e começar a indicar. Por exemplo, tem um cliente que foi um dos primeiros, que até, querido, ele na hora, ele me falou que ele não tinha muitas condições para contratar uma consultoria. Mas eu olhei para ele como uma oportunidade de fazer a empresa dele crescer e da minha empresa crescer também. Então, poxa, por que não vamos unir o útil ao agradável? Fiz uma proposta acessível para ele, deu super certo, começamos a participar. Ele é uma empresa que fornece materiais elétricos e também eles trabalham com a instalação elétricas e hidráulicas, né? Então, eles estão começando, são 2 sócios também começando, como eu estou começando, eu falei para ele, olha, meu cliente, eu estou começando também, vamos começar juntos, vamos dar certo juntos. E foi assim que foi começando, foi fluindo, e hoje, até terça-feira, já estou fechando um contrato com outro cliente, que ele que me indicou. Porque falou, já vai para 11? Não, esse o de terça foi o 10º. O 10º. Ô, Jéssica, eu tô vendo aqui professora Laís prestigiando. Boa noite, professora Laís. A Maria Helena, seja bem-vinda. Para quem está chegando, a gente está começando hoje um quadro novo, que é o Consultor de Elite, que é contar um pouquinho para vocês, na prática, da história de pessoas que estão fazendo a diferença. E a Jéssica é uma das pessoas que está fazendo a diferença. Em 5 meses conseguiu 10 contratos, o que é para gente grande, né? Não é para gente pequena. E, Jéssica, para a gente poder aprofundar, e depois eu vou pegar, Gilmara, cada uma das suas perguntas e vou encaixar elas aqui, tá? São perguntas super importantes. Mas para eu entender, você, e eu acho que conecta um pouco com a pergunta da Gilmara, você, né, há 5 meses atrás, quando que você decidiu montar a sua consultoria e como foi isso? Por que eu te pergunto isso? Eu vou dar um exemplo. Eu não lembro se foi o Edson que deu boa noite aqui nessa hora ou se foi uma outra pessoa que estava com a gente. Acho que foi o Edson. Na live da semana passada, ele falava assim, nossa, eu tô tomando a decisão de ir, mas ainda não fui, né? Tô naquele momento de vou ou não vou, né? E às vezes a gente fica nesse momento e tem aquele medo, aquele receio, aquela insegurança que é natural, né? E ela é até certo ponto benéfica, que foi você, né, Edson? Me lembra. Então, em que momento, né? E qual foi o racional para você tomar a decisão? Né, vou montar a minha consultoria. Né, você que estava atuando, está atuando como servidora pública. Como é que foi isso para você? Foi justamente eu me encantei, né? Até uma das pessoas que eu sempre seguia antes e me encanta estar presente, estou me sentindo elogiada, que é a doutora Laís, ela é uma pessoa extraordinária, né? Conheci o especialista e referência por conta da doutora Laís, conheci o professor Matheus Carvalho, que é um master, né, de licitações através dela, e trocando ideias e conversando, e por que não, né? Por que não tentar? Por que não se arriscar? Eu sempre digo que a gente tem muito medo, a gente quer segurar muito na mão as coisas. Mas a partir do momento que você arrisca, mesmo tendo medo de estar errado, mas pelo menos se der, que não eu falei hoje de tarde, inclusive estava conversando, falei assim, se der errado, pelo menos você soube que deu errado. Mas se dá certo, aí você soube que deu certo e você vai comemorar isso. Então, é muito essa questão de soltar mesmo essa insegurança para você tentar. Porque senão você vai passar o teu tempo, você vai perder isso. É uma oportunidade incrível que realmente traz resultados. Eu decidi, eu estava, né, estou ainda alguns dias a mais, trabalhando no setor, eu fui para outro setor na prefeitura e acabei me sentindo que não... Talvez não era mais aquilo que eu queria. E casou com a consultoria. E a licitação é um assunto que eu fui me apaixonando ao longo dos anos. E hoje eu amo de paixão. Eu gosto de falar de licitação. Eu gosto de ver decisões. Eu gosto de ver entendimentos. Eu gosto de trocar ideias com colegas. E foi fluindo, né? Foi fluindo. E o Sniper me ajudou a, principalmente, além de aprender muito com os bootcamps, com as trocas e experiências, as conexões entre pessoas. Por exemplo, eu tenho uma conexão muito importante, que foi a minha xará, Jéssica, lá do Rio Grande do Sul, que hoje a gente tem uma parceria junto. Então, as parcerias acabam acontecendo justamente porque você perde o medo. Você tem que soltar esse medo, né? Tem que ser uma leoa, que nem a doutora Laís sempre fala.
É isso mesmo. E você tocou num ponto importante, e eu acho que eu estava comentando isso com o Edson na semana passada, e com, não sei se foi a Maria Helena, quem estava aqui na live na semana passada, a gente estava conversando um pouco sobre isso. E o medo, ele é um elemento de proteção, né? Uhum. Só que o que que acontece na prática? Você falou sobre, se eu fizer, pode dar certo, mas pode dar errado. Eu só vou saber depois que eu tentei fazer, que eu fui lá e fiz, né? E na prática, a gente tem uma certeza que é, se eu não monto a minha consultoria, ela já deu errado. Enquanto eu estou Exato. esperando para montar a minha consultoria, eu só tenho uma certeza, ela deu errado, porque eu não fiz nada ainda, não fiz ela acontecer. Então, ela só vai ter a possibilidade de dar certo depois que eu coloco ela em prática. Uhum, Então, às vezes exato. as pessoas pensam assim, poxa, mas e se eu fizer e der errado? Mas se eu não fizer, já deu errado. Então eu já tenho a certeza de estar dando errado pelo fato de eu não ter feito. A partir do momento que eu Uhum, faço, eu crio a oportunidade de dar certo. dá E aí certo. você falou um pouco da mentoria do Sniper. Eu queria tirar uma dúvida com você que é, a sua decisão de montar o seu negócio de consultoria foi antes de conhecer a mentoria? Foi na hora que você conheceu? Foi depois? Como é que foi isso para você? Foi quando eu conheci o Sniper. Porque eu senti uma certa segurança. Por exemplo, eu pensava, né, em usar o ramo da licitação para trabalhar de alguma forma, talvez para órgãos públicos, não sei. Eu pensava em montar meu escritório, mas eu não tinha nada muito direcionado. E um dia, quando eu tive uma conversa e conheci o Sniper, eu senti aquela segurança que eu precisava. Tipo, poxa, então eu vou ter uma mentoria durante um tempo que vai me auxiliar a qualquer momento que acontecer. Quando o meu cliente tiver uma dúvida que, como eu disse, a gente é um eterno aprendiz, então a gente não sabe tudo. Então, surgiu uma dúvida, a gente manda lá para os nossos mentores, para os nossos, no nosso grupo lá, troca, às vezes até um próprio colega já passou pela mesma situação, ele vai te passar. Então, é a segurança que eu senti de ir para o ramo do direito público, levar para as empresas e montar a consultoria. Mas foi após o Sniper que eu tive a certeza. Eu tinha uma certa vontade de montar algo voltado, mas o direcionamento e a certeza eu tive após o Sniper. E é interessante você comentando isso, você falou sobre talvez montar pensando em entes públicos e tudo. E, gente, para quem não tem essa visão de qual caminho seguir, a gente já fez algumas lives Sniper que a gente traz conteúdo que ajuda nisso, gratuito, tá? Eu não preciso colocar R$ 1 do meu bolso para ter esse nível de clareza. Se eu não me engano, foi a live Sniper número 001, a primeira. A gente trabalhou justamente isso. Vale a pena trabalhar para ente público ou vale a pena trabalhar para empresa? E por que que a gente recomenda trabalhar para a empresa, né? Prestar o serviço para a empresa tende a trazer mais resultado. A gente explicou em detalhes, aprofundou, e eu acredito que isso te deu clareza. Agora, Jéssica, tem um ponto importante. Quando você tomou a decisão e viu que, tendo um direcionamento, faria sentido montar essa consultoria, eu não tenho dúvida que o primeiro desafio que você enfrentou foi você precisava fazer um investimento. E o Sniper, eu não sei a sua realidade, mas a gente não conversou. Gente, é até interessante porque eu não conversei com a Jéssica antes, a gente não discutiu. Então tá tudo assim, bem transparente, fica super à vontade, tá, Jéssica? Traz a sua realidade. Acho que assim fica muito mais gostoso, muito mais real, né? Uhum. Ah, o Sniper, para quem não sabe, ele não é barato, ele é um investimento. Apesar de eu não achar ele caro, porque ele dá retorno de investimento, cara é aquilo que não dá retorno de investimento, ele é um investimento elevado para a maior parte das pessoas. Dependendo de quanto a pessoa ganha num ente público, ele pode representar, às vezes, 1 ano, às vezes 1 ano e meio, dependendo, 2 anos de salário de remuneração, né? Às vezes até mais. Então, quer dizer, é um investimento que ele é significativo, ele é bem significativo. E a primeira dúvida que eu tenho é, no seu racional, né? Você enfrentou algum desafio, seja financeiro ou seja qualquer outro tipo de desafio para falar assim, vou fazer? O que que te impedia de tomar essa decisão ou podia te impedir? Até eu lembro que quando eu fui tomar a decisão do Sniper, eu fiquei alguns minutos pensando, né? Ai, será que eu vou? Será que eu vou? Justamente porque minha realidade financeira não era boa, né? A gente passa por situações e o começo de carreira, tanto sendo advogada, é difícil. A minha remuneração no órgão público também não era muito alta, que nem você disse, demoraria 1 ano e meio ali para eu poder retornar com o valor da consultoria. Mas eu pensei, e por que não? Por que não ficar 1 ano e meio pagando se não der certo? Por que não tentar? E eu dei um jeito aquele dia, peguei o valor que tinha que pagar a entrada, consegui uma forma bem acessível e fui sem medo.
porque justamente porque eu sei que traria retorno logo. Eu sentia que ia trazer retorno logo. E hoje eu falo com toda certeza que agora o Sniper já dá para se pagar. Já tá pago? É real isso? Já na verdade, pelos contratos que a gente está fechando, agora com as licitações que aconteceram, agora só aguardando os órgãos pagarem os nossos clientes para eles nos retornar, o Sniper já dá para se pagar. Uau, que bênção, Jéssica. Você não tem noção, assim, às vezes a gente conversa e a gente seleciona algumas pessoas que estão querendo entrar no Sniper e tudo, e eu geralmente falo isso, falo assim, olha, do jeito que o projeto foi desenvolvido, o objetivo dele é que você não tem que preocupar de ter ou não condição, você tem que preocupar se você executa ou não. Porque se você não executar, não vai trazer resultado. Eu sempre falo isso com as pessoas quando a gente está selecionando e tudo que vai entrar no projeto, a gente sempre toma esse cuidado. Fala assim, olha, o grande desafio é esse. Ouvir isso de você, né, que já está se pagando, né, depende do ente público pagar e tudo, mas quer dizer, a coisa já aconteceu, né, o que tinha que acontecer já aconteceu, Já. é muito bom, quer dizer que o que a gente está fazendo está dando resultado. Agora, vamos lá. Você entrou no Sniper, e aí, né, não é aquela coisa assim, agora o resultado vem, agora eu preciso assistir os bootcamps, assistir os implementation days, participar, executar, começar a fazer a listagem de clientes, de empresas, de possíveis clientes, fazer contato, marcar reunião. Inclusive, uma pergunta da Gilmara foi: você já tinha uma carteira, né, antes de tomar essa decisão? Não. Na verdade, eu tinha alguns. Até eu lembro que uma vez eu comentei, né? Que eu tinha algumas pessoas que vinham atrás de mim para pedir ajuda e eu acabava fugindo. Ficava, ai, não, né? Ai, não vou agora, não. Né? Ele vinha, ai, me ajuda aqui, já preciso fazer um recurso, não sei como é que faz um recurso. E eu ajudava a dar umas diquinhas lá, mas não cobrava nada para isso, tipo, só para ajudar. E eu tinha até esses clientes, mas é até engraçado, porque aqueles clientes que eu tinha pensado não contrataram a consultoria por enquanto. Mas abriu um leque para outros, assim, então foi a carteira de clientes ela foi ganhando, assim, conforme o meu trabalho e conforme as minhas indicações. Então, ela vai se montando mesmo, sabe? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como que veio o primeiro cliente, né? Vamos pensar. E até quero entender de forma muito transparente quais as dificuldades que entrei na mentoria, comecei a entender, comecei a executar. Quais dificuldades reais você enfrentou na sua vida? A precificação é uma dificuldade, Perfeito. né? Porque a gente tem muito medo de colocar valor no nosso trabalho, mas a gente tem que aprender a colocar valor no nosso trabalho, porque é um trabalho árduo, né? No sentido de você tem que se dedicar. Claro, você tem que total foco no teu cliente, mas você também tem que ter, né, o seu. E até às vezes eu chamava o Wesley e falava, Wesley, como é que eu faço para cobrar, Wesley? Né, eu tô com, né, meu Deus, que medo de cobrar e a pessoa fugir de mim. Mas não, as coisas vão acontecendo, porque a partir do momento que você mostra como o teu trabalho é importante, como aquela empresa precisa de você, eles estão dispostos a pagar o que for para que continue dando resultado. E o primeiro cliente veio, foi até engraçado, mas olha a importância de você ter a tua rede social, você ter movimentação da tua rede social, foi através de uma rede social, porque ele até um conhecido meu, ele viu que eu nem sabia que ele tinha uma empresa o cliente lá da instalação elétrica, foi o primeiro deles. Eu nem sabia que tinha essa empresa, né? Só era com um conhecido, e ele viu que eu publiquei, e ele me chamou um dia e falou assim: olha, eu vi que você está com uma assessoria, eu gostaria de saber como é que funciona. E foi, né? E por isso que eu digo da questão da paciência, porque foi uma questão de 2 meses ali para nós fechar. Eu apresentei para ele, aí coloquei um valor lá que seria o mensal e mais o percentual. Aí ele me falou das dificuldades financeiras, depois, né, a gente foi conversando, eu e as minhas sócias, que acabei chamando 2 sócias para estar junto comigo, porque eu penso grande, Wesley. Então, assim, ter pessoas chaves e excepcionais do meu lado me traz a segurança que eu estava sem antes. Então, elas são maravilhosas, minhas sócias estão me ajudando um monte. E conversei com elas e elas falaram: vamos crescer junto com a empresa. Então, vamos crescer junto com a empresa. A gente fez um valor lá bem acessível para ele aceitou e agora começamos a ver resultado. Inclusive, para esse mês, só para esse cliente, nós temos 3 sessões, licitações, ele ganhou outras já, a gente tem para mês que vem, ele já está, olha só como o crescimento, ele é meio global, porque além da empresa que está crescendo, a empresa dele, ele olhou para mim e falou, sexta-feira eu fui visitar ele e falou assim, Gé,
Sobre o fornecimento de material, eu estou pensando em montar uma sala em janeiro para nós abrir uma loja e poder fornecer. E eu falei, olha que legal. Os resultados estão vindo ao ponto do meu cliente ver uma oportunidade de ele abrir uma sala para vender, ter os produtos em estoque e para poder vender durante a semana, né, para o público em geral, e quando tem as licitações, ele poder estar vendendo, né, para os órgãos em si. Tem estoque, tem preço bom, porque às vezes a gente escuta muito dos clientes que vender para o governo é um preço muito baixo, mas se você consegue fazer uma pesquisa de preço boa, se você tem uma assessoria jurídica, né, uma consultoria que vai ter auxiliar na questão das impugnações, editais abusivos, de cláusulas que não condizem, que fazem o teu cliente, que poderia se desclassificar o teu cliente, tu vai lá e consegue impugnar com o teu serviço de consultoria e consegue fazer que ele participe, que, né, foi o que aconteceu, alguns editais a gente conseguiu que fizessem a alteração do edital, porque tinha indicação em marca, etc. Então, esse conhecimento que tu tem que levar para o teu cliente, né? Para ele ter... Porque às vezes ele entra lá, participa da sessão, só, né? Às vezes nem consegue, não conhece nem a plataforma, não sabe lidar, perde um prazo lá na hora. E a partir do momento que tu dá essa segurança para ele, principalmente dele, olha, ele foi desclassificado injustamente, de você falar, não, foi injusto, vamos atrás, vamos tentar desclassificar de novo, de ficar numa posição boa, para que, se o primeiro não cumprir, que chame o segundo, que seja o segundo, seja teu cliente, sabe? Então, é sobre isso. E nesse primeiro cliente, vamos lá, aí você conversou com ele, foi mais ou menos uns 2 meses de negociação, uns 2 meses até você chegar nele. Foi 2 meses de negociação. 2 meses de negociação. Ele me chamou logo quando a gente publicou lá, né, da minha empresa, da consultoria, e ele me chamou, pediu, passei um preço, daí ele me falou das dificuldades, a gente foi articulando uma forma de tirar um valor acessível para ele. Então, daí depois desses 2 meses, o funcionamento falou, não, já vamos tentar. Vamos ver o que dá. Então, eu lembro que ele fala, vamos ver o que dá. E nesse vamos ver o que dá, tá dando super certo. E deixa eu te perguntar, qual que é a faixa de valores de licitação que esse cliente consegue participar, ou que você já participou com ele? Olha, a gente já participou de uma agora na cidade vizinha aqui, que era 300 mil a licitação, né? Licitação, claro, ela abaixa um pouco a margem, mas é nesse nível, né? Agora, para esse mês, a gente tem 3 licitações, agora tem muita... A época de Natal, a gente acaba abrindo bastante para a questão da prestação de serviço de instalação elétrica, então... agora eu espero chegar no meu primeiro milhão, né? Porque a gente tem agora 2 licitações que os lotes são milionários. Então, então estamos bem ansiosos para chegar dia 30, que é o dia da licitação. Vamos entrar um pouquinho nisso. Você já participou de quantas licitações com esse cliente, Jéssica? Agora, com essas desse mês, vai ser 5 licitações com ele, né? Perfeito. E ele ganhou quantas? Ele já ganhou 2. 2. Qual o valor homologado? A de Vargião deu 30. Ai, não consigo me recordar agora. Eu tinha que ter anotado. Mas aproximadamente uns 20. Porque como tinha bastante lotes, era por itens, né? Deu 20, um deu 20 e outro deu... Uhum. Mas ele tem um potencial de crescimento muito grande. Ele teve a outra de 300, né? E aí você fechou com ele. E esse é um ponto importante, porque todo mundo tem dificuldade com precificação. Você fechou com ele um fixo para fazer o trabalho no dia a dia e mais um percentual. Isso, E o percentual de percentual mais 5%. Ou menos de quanto percentual? 5%. Faz todo sentido. Por quê? Porque você está trabalhando num valor de licitação que é menor, ele está participando de licitações 300 mil, por exemplo, quer dizer, 5% faz todo sentido. Quando a gente está falando de licitações muito maiores, de 40, 50 milhões de reais, aí o percentual pode ser um pouquinho menor. Né? Então, isso. E a perspectiva, Jéssica, é participar com ele por mês de licitações que você falou de lotes milionários, nós estamos falando de quantos milhões aproximadamente em licitações no próximo mês? Olha, agora, por exemplo, aqui tem dia 30, é de 2 milhões e 300, se eu não me engano, que é de fornecimento de materiais, né? Então, é materiais, e são 2 lotes que ele vai participar, então são 2 milhões para aproximadamente cada lote, que é um lote de hidráulico e um lote de elétrico, né? Então, inicia nesse valor, bem razoável, né? E se ele ganhar no primeiro lance, lá, um lote só, porque, como é por lote o valor, fica todos os itens para ele, né?
Ou seja, a gente está dizendo que, ó, só de percentual, sem contar fixo, se ele vencer essas duas licitações, aí vamos imaginar que está lá 2.300, mas cai um pouquinho para uns 2, faz sentido? Isso, pode cair. Então, quer dizer, tudo acontecendo como planejado, nós estamos falando de duas licitações de 2 milhões, vai dar uns 4 milhões, em termos de comissão, dá o quê? Uns 100, 200 mil. Isso. Em torno de 200 mil reais. E isso é com um dos 10 clientes. Agora me conta o seguinte, como é que vieram os outros? Vieram por indicação, pelo trabalho das minhas sócias também, que elas também prospectaram muito clientes, né? A gente também, até a minha outra sócia lá, conseguiu um cliente para participar de uma licitação de 20 milhões, que a gente está em vista, que é uma construção de um prédio bem importante, né? Então, aí tem licitações para fornecimento de pneus, que a gente também tem um cliente muito importante. E é o conjunto. Por isso que é interessante você se aliar a pessoas boas, né? Pessoas que realmente querem trazer resultado. As minhas sócias são assim. A minha parceira lá também, a Jéssica Sausen, veio através dela também. Eu usei, né, algumas licitações. Ela já me pediu ajuda para as próximas. Então, essa conexão foi interessantíssima que o Sniper fez. Porque ela viu né, como a gente consegue conciliar uma com a outra e uma ajudando a outra. Quando ela precisar, tem uma dica aqui, uma ali, a gente vai se trocando. E até a participar das sessões, porque às vezes tem muitos consultores que não conseguem participar das sessões, né? Não conseguem fazer as sessões. E as sessões para os nossos clientes é algo bem complicado, justamente por não conhecer a plataforma. Uma plataforma é diferente da outra, por os prazos, né? Perder os prazos lá na hora e acabar sendo classificado por errinhos pequenos que tu pode evitar, né? Você comentou sobre essa questão de parceria, né? E eu me recordo, até para as pessoas entenderem, que são duas Jéssicas, né? Uma é Jéssica, duas Jéssicas com um monte de contrato, para a turma poder entender, quem está acompanhando a live, conseguir entender esse cenário. A outra Jéssica, a Jéssica Salsen, ela estava com uma demanda e recebeu, acho que, se eu não me engano, você trabalhou com ela, foi na demanda daquele cliente que fechou de tarde para outro dia de manhã? Isso, nós apelidamos de Operação Kamikaze. Agora, conta pra gente dessa operação Kamikaze, porque eu sei mais ou menos como foi, mas o pessoal que está acompanhando a live não sabe. Conta pra gente como é que foi e onde que você entrou nisso e como que o Sniper te ajudou nisso. Então, a Gé entrou naquela semana, se eu não me engano, acho que ela entrou na segunda, terça do Acho que foi. Sniper, e eu lembro que ela deu um oi no grupo e até me chamou a atenção, assim, uma outra Gé, né? E daí, logo depois disso, eu acho que ela conversou com a doutora Laís, que ela já tinha prospectado um cliente. Ela é muito leoa, a Jéssica, assim, eu acho ela muito legal, porque ela é do vamos, é que nem eu, a mesma personalidade que eu. Vamos ver o que vai dar isso daí, não dá para ter medo, o não a gente já tem, então vamos ter atrás o sim, vamos se esforçar para pegar o sim, né? Porque o não é só de tu negar a tua vontade de ir, tu já tá dizendo não para você, pro teu negócio, né? E daí, ela, aquele dia, conseguiu prospectar um cliente, era uma licitação bem razoável, o valor de metalúrgicas. Só que daí, ela prospectou o cliente na quarta, a licitação era na sexta. E ela pensou que não ia dar tempo de juntar documento, de fazer proposta, e ela conversou com a doutora Laís. E ela nunca tinha entrado, porque a AGE é da mesma situação que a minha. Ela trabalha, né, em órgão público, ela estava no outro lado. Então, ela é assessora lá no município dela e ela falou assim: eu nunca mexi numa plataforma, eu não sei como é que mexe numa plataforma. Falou para a doutora Laís e, por coincidência, eu já tinha feito licitação na plataforma que ela precisava, que era compras públicas, e a doutora Laís lembrou. E a doutora Laís mandou uma mensagem para mim. Falou assim: Gé, você já mexeu com compras públicas? Eu falei: sim, já trabalhei, já fiz uma licitação. E daí ela falou assim: então, eu tenho uma pessoa que você tem que ajudar. Então, a doutora Laís, que é a nossa mentora lá no Sniper, fez essa ponte e deu super certo. Que daí a missão Kamikaze começou, então, que a Jéssica conversou comigo na quarta-feira de noite, na quinta-feira ela já organizou os documentos, e na sexta-feira da manhã chegou a sessão, né? Chegamos à sessão, a gente era o único participante até então, e de repente entrou mais um. Aí a gente deu 2 lances, ganhamos no preço e só habilitamos e foi só alegria. Depois de ter o coração vir aqui, mas não sei pela boca, mas deu tudo certo.
Foi muito Agora me legal. conta uma coisa, pensando em parceria, e tem dois pontos aí que eu acho que são muito importantes, que é Uhum. a outra Jéssica, e para quem está perdido, são duas Jéssicas mesmo, tá? A Jéssica Salsa e a Jéssica Nunes que está aqui com a gente hoje, né? Aham. A Jéssica Salsa, que é outra Jéssica, ela foi lá, fechou a negociação, fechou o prospector, fechou o cliente, e, se eu não me engano, o grande desafio dela era, eu trabalho o dia inteiro, eu não sei mexer com essa plataforma, eu não tenho tempo para fazer tudo, né? Eu não Isso consigo aí, fazer tudo sozinha, né? E aí isso aí. você entrou executando, operando, qual foi o papel dela, qual foi o seu papel? Foi justamente a operação mesmo da licitação. O meu papel foi a sessão, né? Participar da sessão pública, não perder prazo, cuidar as mensagens do pregoeiro, porque acontecia os lances, depois abre para habilitação, e se você perde a habilitação, você acaba perdendo, né? Então tem a questão dos prazos para tu cuidar, e a Gé, como ela não tinha tempo, não tinha como, nunca tinha mexido na plataforma, não sabia onde é que ia. E eu lembro até que quando ela cadastrou o cliente, a plataforma não estava habilitando e nós estava tendo um treco já, e ela ligava lá na plataforma, pelo amor de Deus, habilita meu cliente. Então foi bem corrido, assim. E ela ficou nessa parte da prospecção, de juntar documento. Ela organizou toda a parte documental e ela ia me mandando, eu ia enviando conforme eles iam me solicitando, né? E hoje a gente já está operando novamente assim, porque agora apareceu uma outra plataforma que ela pediu ajuda para mim. E olha só que interessante, porque eu brinquei com ela que a gente está aprendendo juntas. Porque agora apareceu a plataforma Banrisul, que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, nem conhecia essa plataforma, e ela me chamou. Eu falei, vamos aprender, vamos ver o que dá. E aí estamos aí, agora já está prospectando mais cliente. Agora, um dos clientes que ela me falou vai ter uma licitação para minha região aqui, que eu estou meio de olho, já falei para ela, olha, traz teu cliente para cá. E ele já aceitou vir para Santa Catarina. Então, lá do Rio Grande do Sul, o cliente dela vai abrir o leque para cá. Então, pensa que legal, né? Então, é muito interessante esses links, assim. Esse é um ponto importante, porque muitas das pessoas que acompanham aqui as lives snipers e querem entrar nesse mercado são aquelas pessoas que estão no antipúblico, estão trabalhando, e elas não têm tempo para poder fazer esse processo. Eu recebo muitas perguntas, Jéssica, assim, professor, mas eu vou ter que operar o pregão, eu não consigo ficar lá o dia inteiro respondendo, participando e tudo. E dentro do Sniper, a gente busca justamente trazer essa oportunidade de conexões, né? De pessoas que, Uhum. de um lado, muitas vezes tem uma pessoa que consegue fechar os contratos, como foi o caso da Jéssica Salsa. Isso não quer dizer que a Jéssica Nunes está com a gente não fechou, fechou 10, né? Só 10. Mas às vezes tem a pessoa que tem mais facilidade de conseguir fechar o contrato, mas não tem o tempo para executar. E aí você fica naquela, bom, e se eu fechar um contrato e não conseguir executar, não conseguir entregar? Dentro do Sniper tem a Jéssica Nunes aqui que consegue, executa muito bem e vence as licitações e leva o cliente para o resultado. E aí, Jéssica, até para as pessoas que pensarem assim, poxa, não consigo executar e quero, por exemplo, trazer a Jéssica como uma parceira, o teu escritório, tua consultoria como uma parceira para fazer isso. Que você fala assim que seria o seu principal diferencial? A minha atenção, eu me dedico àquilo, eu me preocupo. Me preocupo tanto ao ponto de falar, não, eu não posso mais ficar no meu setor público, eu preciso focar porque as parcerias estão vindo, as parcerias precisam de mim, as parcerias precisam da minha total atenção, porque não é só apenas o cliente, por exemplo, da Jéssica Sausen, é um cliente que está confiando em mim. A Jéssica está confiando em mim, o seu cliente. Olha a importância disso. Não só o cliente, como documentos. Então, a responsabilidade. Eu sou uma pessoa muito responsável. Se eu digo que eu vou pegar, que eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou dar um jeito. Se a gente não obter o êxito esperado, não vai ser por falta de comprometimento, e sim por consequências. Mas vamos lutar para que temos o êxito. E é um comprometimento tão forte que em 5 meses você está pedindo exoneração e dedicando 100% para esse negócio. Parabéns, Uhum. viu? É para poucos isso. Agora me conta uma coisa. Então você fechou o primeiro cliente, esse cliente indicou outros, e hoje você está com 10 clientes. Agora, Isso. quantas estações, mais ou menos, você já participou com esses clientes? Como é que está o estado, vamos assim, pensar nessa carteira dos 10? Como é que está o status desses 10? Até para quem está pensando assim, meu Deus, mas como é que eu faço com 10 clientes? Como é que você organizou isso? Não, tá sendo até. Eu brinco agora que, na verdade, justamente por isso que eu vi a necessidade de sair do órgão público, porque agora vai começar, entende? A gente prospectou eles até agora e agora começou a abrir. Por exemplo, dia 20 eu vou ter que ir lá na cidade da minha sócia, porque nós temos ao mesmo tempo para 2 clientes diferentes, temos licitações. Então, começou a dar esse apuro agora, né? Mas é questão de agenda e divisão, né? Então,
conversar. Às vezes vai aparecer duas oportunidades diferentes para dois clientes diferentes. Você conversar e sentir qual que realmente vai ter se comprometer, que realmente. Né? Então, é uma questão de você ir organizando. Mas dá para organizar, dá para dar um jeito sim. Jéssica, uma das coisas que a gente faz na mentoria, principalmente na fase de planejamento, é olhar para o negócio como um negócio e pensar no longo prazo, definir metas, fazer projeções com esses clientes, né? O que você já fechou, o que você já tem em mãos, você já tem uma ideia de qual é a perspectiva de faturamento do negócio de vocês 2025, 2026? Você tem alguma visão assim? E se não tiver, tá tudo bem, tá? Uhum. Eu não consigo dizer concreto, mas eu almejo pelo menos uns 30 mil mensais, assim. 30 mil mensais, quer dizer, Para só esses iniciar. dois. Vamos pensar, só essas duas licitações, se elas forem vencidas, já dá uns 200 mil que a gente fez a conta, né? São duas licitações de 2 milhões, 5% sem o fixo, esquece o fixo é só para pagar, Sim. ou eu falo assim, o fixo é só para pagar a gasolina, o lanchinho, é só para É, isso, isso né? aí. Isso aí. Essa é a lógica, né? E não que ele não seja importante, mas a Sim, lógica é sim. essa. Então, nós estamos falando de uns 200 mil só esses dois. Quer dizer, 200 mil, esses dois, se eu divido por 30, já vai dar ali 6 meses de remuneração já fechada, nessa Isso. perspectiva. Né? Isso Então, aí. quer dizer, com 10 clientes dá para levar isso bem mais. Bem mais. E Exato. outra coisa que eu queria te perguntar, Jéssica. Eu sempre falo com os nossos alunos, com as pessoas que eu converso, nas lives que eu faço, nas reuniões que eu faço aqui. ah, Quando a gente fala em dinheiro, eu sou uma pessoa que gosta muito de dinheiro, gosto muito de resultado, então eu gosto de mirar em milhões, eu gosto de construir negócios que geram milhões, eu gosto de ver milhões entrando na minha conta, me deixa muito feliz, por sinal, né? Mas não é o dinheiro pelo dinheiro, é o impacto que ele faz na minha vida. No meu caso, e eu sempre comento isso, às vezes sou até repetitivo, no meu caso é amanhã, quinta-feira, eu estou com os meus filhos na natação na parte da tarde, eu posso fazer isso, eu posso me dar o luxo de fazer isso, ou seja, realiza sonhos que me permitem escolher que hora que eu trabalho, que hora que eu não Isso. trabalho. A minha pergunta para você é, no seu caso, você pediu exoneração, em Uhum. 5 meses. E, gente, essa linha do tempo é muito importante, que é você conheceu uma oportunidade com a mentoria Uhum. Sniper, entrou na mentoria, não é um investimento baixo, é um investimento alto, ficou 2 meses tentando, correndo atrás, lutando, implementando aquilo que a gente direciona na mentoria, fecha o primeiro contrato. Ou seja, tem 3 meses que isso aconteceu, tá certo? Uhum. Isso. Uhum. Tem 3 meses. Aí participa das primeiras licitações para poder vencer, para agora ter essa perspectiva, que a gente já tem licitação vencida e já tem licitação com uma possibilidade muito boa de vencer e uma série de indicações para você estar gerando resultado. Isso aí. Agora, a partir do momento que entram, por exemplo, esses 200 mil das licitações de agora, né? Uhum. Isso começa a acontecer com frequência, isso escala para esse número de clientes que você já tem, 10 clientes. Então, se com Uhum. o cliente você faz 200 mil, se eu fizesse uma conta simples de padeiro, né, e multiplicasse isso por 10, nós estaríamos falando de 2 milhões. Né? Eu Isso. sei que a conta não é essa, porque vai depender do tamanho do cliente, da capacidade, de N fatores. Mas vamos trazer isso para 1 milhão, vamos cortar pela metade. Né? Vamos ser conservadores. Né? Quais sonhos que você já está no papelzinho falando que você vai realizar com isso? Dar uma vida melhor para minha família, que eu falei isso no dia da mentoria, né? Para conhecer a mentoria. Eu lembro que me fizeram uma pergunta, né? O que você faria com o seu primeiro milhão? Eu pensei na minha família, porque eu sou filha de um homem maravilhoso que lutou muito nessas estradas do Brasil para pagar minha faculdade, um caminhoneiro e filha de diarista, eu tenho muito orgulho na minha família, muito, muito orgulho. Então eu penso em dar uma vida melhor para eles, dar uma questão, né, que eles precisarem. E principalmente realizações de viajar. Por exemplo, eu não conheço as praias do Nordeste. Quero ir lá conhecer as praias do Nordeste. Quero fazer o meu casamento, que estou marcada agora em 10 de janeiro, vou fazer meu casamento. E trocar Gente, de carro. Então, assim, são vários sonhos que estavam, né, numa utopia que hoje já começa a almejar. Que já dá para sentir que eu vou fazer.
Eu vou te dar um exemplo, Jéssica. Na minha vida hoje, meu pai é meu filho, né? Eu que cuido Uhum, dele. Graças a Deus é pela condição financeira que eu tenho, porque senão não teria a menor condição. Os remédios são caros, é tudo muito caro. é tudo Então eu muito tenho caro. muita tranquilidade de conseguir cuidar dele com os problemas graves de saúde que ele tem com isso. Quando você fala de eu vou dar uma condição melhor para minha família, o que que vem na sua mente assim de mais específico? Fala assim, não, bateu e assim no seu caso, né? Com um cliente já bate 200 mil fora o que você já venceu. Pensa, isso para um mês, né? Nós estamos falando de Sim, agora, né? 10 clientes, quer dizer, esse milhão está muito na porta, ele está muito aí, né? tá. E aí, já vamos combinar uma coisa, a gente comemorar aqui numa live esse primeiro milhão? Sim, vamos. Assim que a gente conseguir, eu vou vir avisar para todo mundo e falar: meu Deus, conseguimos. E, gente, eu não estou Vamos. falando de vencer licitações de 1 milhão, eu estou falando Não, é da Jéssica colocar 1 milhão chegado. na empresa Isso, dela, isso, tá? isso Que é aí. Uhum. completamente diferente. Agora, quando você fala em dar uma qualidade de vida, algo melhor para os seus pais, para sua família, né? O que que vem de concreto, assim? O quê, né? Por exemplo, a casa da minha mãe, tirar minha mãe do aluguel. Uau, Eu já estou a um passo disso, porque eu comprei o terreno para casa da minha mãe. Eu já consegui comprar o terreno. que benção. Então, agora é só finalizar a casa. Nossa, gente. Ah, E é não sobre aconteceu. isso, tá? Perdão, Pode pode falar, falar. Jéssica, perdão. A questão aconteceu, meu pai também tem problema de saúde, meu pai é cardiopata, tem marca-passo, então a gente sabe que aqui, graças a Deus, Santa Catarina tem uma saúde muito boa, né? Só que a gente precisa muito ter um financeiro ali junto para caso dá uma urgência, uma emergência, a gente nunca sabe. E eu tenho É, minha vozinha também, que ela tem 70, quase 75 anos, que tem Alzheimer, que precisa também de mim, sabe? Precisa de remédios caros. Então, eu poder ser a neta que, se ela precisar contar, né? Apesar que ela é bem independente, ela não gosta, mas a gente, né, ela é aquela que, eu tenho meu dinheiro. Mas a gente sabe que ela precisa. Então, isso é muito gratificante, sabe? Você realmente poder ajudar a tua família, honrar aqueles que te criaram, honrar aqueles que as tuas raízes. Eu gosto muito de honrar as minhas raízes, né, Wesley? Então, é muito bom você crescer, você ter o teu milhão na conta, mas principalmente você honrar de onde você veio e você contar para as pessoas. Até eu brinco que a gente se acaba se identificando, e as pessoas que eu conheço na minha vida são muito assim, são de batalhar e conquistar o seu espaço indo atrás, né? fazendo, né? E Uhum. Jéssica, como é que você vai se sentir realizando esses sonhos, assim? Como é que tá teu coração agora? A pessoa acabou de pedir exoneração, que tá em poucos meses mudou toda a realidade. Como é que tá o coração e como que você vai se sentir colocando essa realidade? Na hora que você vê a casa pronta, tua mãe entrar na casa, seus pais entrar na casa, como é que vai ser o sentimento? Paz. Eu acho que vai me trazer paz, assim, um sentimento de, ai, consegui. Mas agora eu vou pensar em outra coisa, agora eu vou pensar em outro sonho para mim, porque não dá para estagnar também, né? Pensar, realizei o sonho, já vou achar outro para sonhar, para continuar, né, trazendo os sonhos dos meus clientes e almejando os meus sonhos. Por exemplo, eu quero conhecer a Itália. Por que não? Uau, Né? Então, quero conhecer a Itália, quero conhecer a Europa e pretendo constituir família ano que vem. Então, tem muitos sonhos para casamento tá realizar aí, e muito né? trabalho pela frente. Que benção. A Gilmara fez uma pergunta aqui, que foi: o Sniper oferece metodologia e apoio nessa estruturação ou é feito por mentorados entre si? Como é que foi para você? Antes de eu falar do projeto em si, como é que foi para você, Jéssica? Então, ele realmente oferece essa metodologia, os bootcamps que a gente conversou antes ali, justamente para dar esse direcionamento, né? Cada bootcamp é específico, bootcamp de vendas, que nem eu falei que eu tive muita dificuldade com precificação. Depois que eu comecei a assistir os bootcamps do Wesley, que era de vendas, a gente começa não, dá para mim ir por esse caminho, porque clientes são todos diferentes. Então, você tem que ter uma abordagem diferente para cada um. Então, quando você pega essa metodologia correta, de você conseguir convencer o teu cliente de uma maneira que ele vai entender que o teu serviço é importante, não importa o valor que ele vai pagar, essa é a diferença. Então, e tem todo o apoio de ter as planilhas lá, de ter a metodologia de você listar tuas empresas lá, de ter uns materiais de apoio, os mentorados se ajudam muito, muito mesmo. É por isso que eu falei, a experiência de cada um lá dentro é muito interessante, esses links
Por exemplo, tem a Jé, tem a Priscila também, uma querida lá da Bahia, que agora eu já estou conversando um monte com ela, a gente trocou umas ideias, acabei mandando uns materiais para ela, né? Então, assim, é uma querida também que tem. Ela também é advogada, o esposo dela também é na área tributária, e ela também entrou e tá indo, tá dando. E assim, eu dei ideia para ela da rede social, né? Que ela falou que estava usando o pessoal. É interessante a gente montar um para a empresa em si, justamente para ficar algo profissional, para você conseguir manter também informações. Então, e você vai se ajudando. Então, Gilmara, é um link dos dois. As perguntas que você me fez os dois juntos. O Sniper oferece professores capacitados que vão tirar dúvida, não importa a hora que você mande, porque às vezes eu vejo lá o Wesley 11 horas da noite respondendo o povo no grupo. Ou, né, Hoje sem promessa não, hein? Mas assim, né, como vocês lidam com os snipers com a importância, vocês dão importância, a mesma importância que eu dou para o meu cliente, vocês dão para os snipers, né? Então é muito interessante isso. E além dos mentorados, é realmente uma união, é um grupo bem legal. Eu brinquei um dia com a Priscila que nós tínhamos que fazer um encontro dos snipers quando tiver encerramento ali, né? Nós vamos fazer. Pô, tá anotado já, na verdade. Tá com a professora Brenda para a gente marcar e fazer, tá? E antes do encerramento. Antes, né? Essa a gente tem que comemorar, né? Tem que comemorar junto. E até eu acho que na dúvida, Gilmar, tem um ponto importante que é, por exemplo, essa estruturação de parcerias. Então, a Jéssica comentou, Gilmar, que a professora Laís identificou numa sessão com a outra Jéssica que ela tinha uma necessidade, identificou que a Jéssica Nunes tinha a solução, já sabia mexer naquela plataforma e já fez o link, né? Outro dia eu estava conversando com outro mentorado, Gustavo, e eu falei, Gustavo, eu não sei agora quem exatamente pode te ajudar, coloca lá na comunidade, que lá na comunidade vai aparecer. E aí, apareceu, né? Então, às vezes, a gente mesmo identifica, né, uma oportunidade, faz esse link, às vezes a própria comunidade faz isso acontecer, porque é um grupo muito de elite, é um grupo pequeno, não é um grupo grande, são para poucas pessoas, é para aquelas que querem realmente fazer a diferença, transformar a vida, né, Jéssica? Exato. E tu tem que pegar, o sniper isso que eu achei interessante, porque não é que vi uma mentoria na internet, comprei e entrei. Não. Ele te faz pensar se realmente eu vou levar isso a sério, se realmente isso vai trazer a diferença. Então, eu realmente preciso pegar e agarrar com as duas mãos e fazer dar certo, dar essa importância. Porque não é só você fazer uma mentoria qualquer, que você vai assistir uma, duas aulas e, tudo bem, passou. Não. Você tem que realmente utilizar as dicas que tem lá, as oportunidades que vão surgindo, né? E se posicionar, né? Jéssica, eu comecei esse quadro contigo e estou muito lisonjeado da gente estar fazendo esse encontro, muito lisonjeado mesmo. Eu acredito que esse quadro ele tem um poder muito grande de trazer para aquelas pessoas que hoje às vezes não estão conseguindo executar esse processo, fazer isso acontecer, duas coisas. Primeiro, se elas não estão fazendo porque elas atuam no ente público como você quase atuava, né? Está atuando, quase atuava. Mais alguns dias só. E elas não têm tempo, né? E fala assim, nossa, eu não tenho tempo para dedicar para a minha consultoria. Tem aqui uma consultora de elite com duas sócias que faz a diferença. Tem uma ótima oportunidade aqui junto com a Jéssica e com a empresa dela, fora os outros snipers que a gente vai trazer aqui também, que são ótimos. Não tem essa oportunidade, né? E para aquela pessoa que está na dúvida, né? E fala assim, meu Deus, faz sentido, né? Eu vou correr esse risco. E aí eu estou falando, tem o risco quando eu falo de investir em uma mentoria, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos de salário que não é fácil, né? E ter clareza de que isso vai retornar, e isso é um ponto de decisão muito complexo, mas tem o medo de dar errado, que ele é muito mais forte, né? Que eu falo, meu Deus, e se der errado? Para a pessoa que está nesse pensamento assim, e se der errado? O que você recomendaria? Você vai ter a experiência. Já valeu a pena, sabe? É uma questão assim, e se der errado, mas você vai ter as conexões, você vai aprender. E assim, não tem como dar errado. Quando você realmente pega aquilo para ti, com a importância de vida que você tem que dar, não vai dar errado. Pode ter a segurança. Porque eu tinha esse pensamento. É muito engraçado. Eu tinha esse pensamento que não ia dar certo. Eu pensei, há 3 meses, há 5 meses atrás, os 2 meses, eu pensei, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fui contratar isso?
Meu Deus, não vai dar certo, né? Beleza, me via lá eternamente lá no meu trabalho e deu super certo. No momento, assim, eu brinco que quando pensei que tava lá caindo, deu uma. O avião faz isso, né? Para dar a decolada. Então, ele deu uma boa decolada agora. E a intenção é ir cada vez mais alto. Então, assim, a Jéssica. experiência tu já tá ganhando, os contatos, o networking, você ser sniper é isso. E você realmente segurar aquilo, aprender. Não ter medo de perguntar, não ter medo de tentar se ajudar. Ter a segurança que vai ter uma equipe, além de uma equipe excelente, vai ter colegas maravilhosos que vão te ajudar. Então, já vai estar ganhando. E amizade. Meu Deus, já ganhei amizade. A Gé, pra mim, já virou uma amiga pra mim. A minha xará. Jéssica, eu só quero te agradecer, tá? E te parabenizar. Te parabenizar primeiro pela decisão, segundo pela execução, terceiro pela coragem de fazer algo que é tão desafiador, que é, meu Deus, todo mundo que está num cargo concursado sonhou com aquilo, se Sim. dedicou. Eu não tenho dúvida que você, provavelmente quando você estava fazendo lá a tua faculdade de Direito, você sonhou em fazer um concurso, em passar no concurso, você realizou esse sonho e chegou Uhum. um momento que você falou assim, meu Deus, eu Não vou é abrir isso que eu quero mão, mais. não Uhum. é isso que eu quero mais. Uhum. E são poucas pessoas que trocam essa falsa estabilidade, porque quando eu falo de estar numa posição que eu tenho estabilidade, na verdade a estabilidade ela muitas vezes me tira a Tava. oportunidade de crescer, ela te trava, né? E você tomou a decisão de buscar prosperidade. E vendo o seu Exato. rosto, assim, você exala satisfação, alegria, felicidade. É Uhum. muito bonito conversar com você, é muito gostoso conversar com você, porque você está trazendo uma perspectiva de como que eu saio desse processo de estabilidade e gero prosperidade, que é dar Uhum. melhor condições para os seus pais, fazer as viagens que você sonha, trocar o carro, comprar a casa, Uhum. mas trazer uma qualidade de vida melhor, que isso é extremamente importante. Então, eu quero não só te agradecer pela oportunidade da gente estar conversando aqui, mas te parabenizar pelo que você está fazendo, porque o que você está fazendo é transformar o nosso país por meio do empreendedorismo. O empreendedorismo transforma com aqueles que têm a coragem de fazer isso acontecer. Não é Uhum. fácil, mas você está fazendo, está de Uhum. parabéns. Muito obrigada, eu fico muito feliz. E realmente, eu nunca vou esquecer um vídeo que eu assisti do Wesley no Instagram falando sobre estabilidade, sobre essa questão de estabilidade. Ela, com certeza, o concurso é um sonho de muitas pessoas, era o meu sonho. E eu sempre brincava com o meu esposo, eu falava assim, Guto, né, meu futuro esposo, que agora sou com casamento marcado, falou assim: eu queria muito passar no concurso aqui, mas eu passei, fui chamada e eu vi que a minha estabilidade me travava, porque eu não consigo fazer as minhas outras coisas, eu tenho que cumprir carga horária. Eu queria, sei lá, quero levar meus filhos na natação, por exemplo, ano que vem, se eu tiver um filho, eu quero poder levar ele Bom, jogar bola às 2 da tarde, eu quero poder. Minha mãe tem uma consulta, tem que levar minha mãe na consulta, eu não consigo ir porque eu tô trabalhando, então, eu não, né? Então, assim, ter essa agenda, ter essa tranquilidade de se organizar. Tu vai ter os teus compromissos, vai ter as tuas reuniões, vai ter o teu, né? Mas você vai conseguir organizar o teu tempo. Então é um misto assim que faz tu ter a certeza que a estabilidade ela é boa, mas ela não é tudo. É uma estabilidade às vezes, ela te deixa estável demais, sem subir. E eu não quero isso, eu quero subir. e merece, merece subir. Meus queridos, primeiro, Jéssica, obrigado mais uma vez. Foi ótimo estar aqui com você hoje. Parabéns. Tá? E eu quero comemorar com você. Gente, a gente está fazendo hoje totalmente diferente a Live Sniper do que a gente sempre fez, mas com um conteúdo que é extremamente importante, que é trazer a experiência prática de quem fez, de quem está fazendo, de uma pessoa que é uma servidora pública ainda, já pediu exoneração e, Isso. primeiro, em 5 meses, passou 2 meses de caos, de desafio, de incerteza, de meu Deus, e agora? Será que tudo vai dar errado? Uhum, Né? uhum. Viu a coisa e conseguiu executar, fazer, né? Colocou em prática aquilo que a gente orientou e o resultado veio. São 10. Eu não consigo nem imaginar como que você fez 10 contratos em tão pouco tempo. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo, Uhum. é real. E você está de parabéns. Então, o quadro de hoje, gente, ele chama-se consultor de elite.
eu tive a oportunidade de trazer a história da Jéssica, que é uma consultora de elite, é uma sniper de elite, que está fazendo a diferença. E o objetivo desse conteúdo, ele é te trazer prática, como que ela fez, e ela contou aqui os exemplos, mas também te inspirar a tirar os seus sonhos do papel e Exato. fazer esses sonhos transformarem em realidade. E às vezes o problema que os nossos colegas estão tendo aqui é, eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Tem a Jéssica aqui para fazer uma ótima parceria e conseguir fazer com que às vezes você que não tem tempo consiga executar isso. Meus queridos, essa foi a Live Sniper de hoje e provavelmente na semana que vem a gente vai estar com a outra história que é também sensacional, de outra profissional que está fazendo um trabalho espetacular e está conseguindo gerar muito resultado. Mas essa de hoje foi a primeira. Eu estou muito orgulhoso de ter sido contigo, tá, Jéssica? Obrigado mais uma vez, ótima noite para você, ótima semana. Pessoal, ótima semana para vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha feito a diferença na sua vida. Eu que agradeço, Wesley. Agradeço o pessoal também que acompanhou a gente. Quero dizer para vocês, não tenham medo, por favor. O medo, ele te impede de sonhar, dos seus sonhos saírem do papel. Então, assim, se arrisquem, se arrisquem. A gente tem que ir atrás. E, obrigada, Gilmara. Então, ó, ela falou Gilmar, é que um inspirou amor. e motivou, que legal. Então, Gilmara, não tenha medo. Não tenha medo mesmo, porque o sniper é um tiro certeiro mesmo. E você abrir a consultoria, você vai conseguir almejar e vai conseguir realizar sonhos, vai conseguir chegar lá. E eu tô muito feliz, Wesley, muito lisonjeada de ter sido a pioneira nesse quadro incrível, porque é um reconhecimento maravilhoso. Então, que Deus abençoe vocês a todos e uma ótima, excelente semana. E quem precisar, o Wesley, qualquer coisa, coloca ali o meu Instagram ou o meu contato, que estou à disposição, tá bom? Maravilha, meus queridos. Obrigado, Jéssica. Obrigado a toda. Ótima noite para vocês. E até a nossa próxima live Sniper na quarta-feira que vem, às 20h30, como a gente sempre faz, com o objetivo de trazer um conteúdo que te ajuda a construir, vender, entregar e renovar contratos de consultoria com empresas licitantes. Edson, Gilmara, quem mais esteve aqui? Maria Helena, que eu vi os comentários aqui, professora Laís. Ótima noite para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Deixa eu encerrar aqui para a gente.